Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do F-Cast. É um prazer estar com vocês. Você que está agora aí no YouTube, você que está no Spotify, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, engajar, mandar para os amigos. Hoje nós vamos falar um tema muito legal, que eu estou aqui também para aprender um pouco sobre alta performance sustentável. E a gente trouxe hoje o Rafael Caldas, meu grande amigo das antigas aí, para falar um pouco mais sobre esse tema aí muito interessante. Rafa que já estuda sobre isso há muito tempo, já viveu muito sobre alta performance de verdade, né? A gente sabe que, pelo menos o que vem na minha mente, quando a gente fala de alta performance, é aquela corrida de todo mundo lutar, da vida, de fazer dinheiro, de trazer prosperidade para a família, de comprar casa, comprar carro novo. E aí tem um ponto bem legal que não tem como falar sobre esse tema e não lembrar. Tem uma frase que me marcou muito, que diz assim: você compra um carro, passa uma semana, você perde o desejo desse carro e você já fica pensando no carro novo que você vai comprar. E aí, no decorrer da vida, você acaba não aproveitando nada, porque você está sempre pensando no próximo. E aí, agora, eu quero te ouvir um pouco sobre esse tema, né? Para a gente aprender muito aí com você. Isso aí, eu fico feliz, tá? De poder trazer esse olhar também. Quando a gente fala de alta performance, se você conhece um pouco da minha história, eu sempre vibrei na alta performance durante toda a minha vida profissional. Eu posso dizer que meu primeiro trabalho mesmo, eu deveria ter ali, eu acho que talvez uns 14 anos, quando... Você vai lembrar, você não vai lembrar disso, da real idade. Você lembra da real idade? Lembro, você sim, lembra? Lembro. A diferença de idade aqui é mais ou menos. Real idade na época, imagina, eu com 14 anos, 13 para 14 anos, eu fiz um curso de Office básico, depois avançado, depois fiz uma manutenção de computador. E ali, ou seja, já como um técnico em informática, eu já comecei a buscar ter alta performance, em que eu queria ter resultado. E não é isso que as empresas hoje trazem, e não é isso que, inclusive, todo mundo vibra. Se você tem um produto ou um serviço, você tem que ter muito resultado. Então, quer você ter muito resultado, você conseguir, cada dia mais, você ter um número melhor. E se você alcança, como você trouxe o carro, no outro dia você quer alcançar o apartamento, do apartamento você quer alcançar a viagem internacional. E essa loucura de ter que comprar, de ter que acontecer, ela é muito comum, tá? Naquela época eu já vibrava exatamente nesse olhar e não foi diferente comigo, né? Então eu já comecei a atender clientes, já comecei a vender, na verdade, a minha ideia de manutenção de computador. Eu lembro que chegou uma época que eu tinha, sei lá, uns 15 computadores em casa e ali eu acho que eu tive minha primeira... meu primeiro contato com o burnout, que hoje ficou muito comum, né? Uhum. De fato, eu meio que... sabe aquele momento que você para e diz assim, eu quero devolver tudo, eu não quero mais isso, porque era todo mundo me ligando, querendo saber cadê os computadores, enfim. No final eu fui entregando um por um e devolvi lá, mas aquilo custou muito minha saúde. Eu fiquei mal, eu fiquei nervoso, estressado. E isso vai fazendo com que essas experiências da vida da gente vai fazendo com que a gente comece a repensar até que ponto faz sentido você viver nesse nível de resultado que todo mundo cobra, que as redes sociais demonstram, inclusive ajuda muito, né? Você abre as redes sociais, todo mundo anda de Porsche, todo mundo tem carro, todo mundo com viagens internacionais, isso é muito comum. E você fica com a sensação de que você está fora. Você não está correndo a corrida, isso, né? Tem um ponto bem legal que quando eu comecei a estudar um pouco sobre o marketing digital, entrar nesse meio do digital, a primeira coisa que eu fiz foi botar aquela frase ali na parede, ó. As pessoas acreditam no que você vive, não no que você fala. Isso. Então, coloquei ali para toda vez que te bater o olho aqui, todo mundo, a gente entender realmente isso. Porque no mundo digital, hoje eu conheço muitas pessoas, inclusive aqui de Salvador, muitos empresários fake, né? Sim. O cara, ele mostra na internet que tem BMW, mas tá com 3, 4 parcelas sem pagar e tá com a vida toda atrapalhada e tá vendendo uma vida que ele não vive. E as pessoas que elas estão ali assistindo, elas acabam comprando aquela ideia de algo que é totalmente fantasma. Pessoas que mostram que tem escritório, que fala isso, que fala aquilo e não vive nada daquilo. E aí nessa mundo da internet a gente acaba consumindo aquilo o tempo inteiro e a gente acha que a nossa vida ela tá sempre atrasada em uma corrida que não sei como nem a gente entrou, né? É loucura na nossa cabeça mesmo. E olha que interessante, né? Quando você vai trazendo esse seu olhar, né? E isso é muito bacana de ver você tão jovem, né? E você já com esse olhar singular. E ele é fundamental quando eu trago o aspecto da palavrinha, aquele detalhezinho que diz sustentável. Uhum. Você conhece pessoas, amigos, colegas, pessoas que você convive, que de alguma maneira elas
parece que estão performando muito alto, porque a cada momento que passa ela está numa viagem nacional, a cada momento que passa ela está comprando vários carros, e um carro atrás do outro, e um bem atrás do outro, um apartamento atrás do outro, e parece que está tudo bem, mas no fundo, você que está próximo sabe que aquilo ali não é real. Conhece pessoas assim? Se a gente for parar para refletir, eu costumo dizer que existe um sucesso que ele tá camuflado, ele é um sucesso invisível, que nem a própria pessoa mesmo está percebendo. Porque às custas de quê? Às custas de você não ter um bom sono, às custas de você não cuidar da saúde física, às custas de você não conseguir ter contato, nem ter tempo de você conseguir acompanhar a evolução dos seus filhos. Então, esse tema alta performance hoje, durante muitos e muitos anos, as empresas vibraram para que todos os seus colaboradores, times, prestadores, eles atuassem num nível de alta performance, porque tem uma busca pela lucratividade, ao mesmo tempo que os profissionais que querem crescer, evoluir, sendo muito convidados para viver essas experiências e conseguir ter tudo aquilo, eles entraram em um ciclo onde eu corro muito para entregar todos aqueles resultados. A empresa exige que os colaboradores eles façam exatamente aquilo que precisa ser feito para ter aqueles resultados que foram desenhados, mas as pessoas não começaram a perceber que tudo isso está sendo feito, está sendo seguido, essa risca, e em prol de quê? Para quê? Para chegar aonde? Em que lugar? E esse olhar ele é muito importante. Por uma coisa muito simples, né? Eu estava lembrando aqui de alguns dados essas últimas vezes que eu li. Alex, o Brasil é o segundo país no mundo com casos de síndrome de burnout. Isso quer dizer que só está perdendo para o Japão. Imagine que dentro de um olhar como esse, síndrome de burnout é você ter um esgotamento absurdo, porque o seu nível de trabalho, a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, ele está fazendo com que as pessoas adoeçam, ao ponto de você ter mais de 46 mil pessoas afastadas com transtornos mentais de comportamento no Brasil só em 2025. Então, quando você pega dados como esse, você começa... Mesmo com essa mudança que estão falando tanto, que as pessoas estão falando já sobre cultura comportamental, mesmo assim, os dados não continuam... Foi lindo você falar sobre isso, né? Eu acabei não falando um pouco sobre mim, mas assim, eu estudei alta performance nos últimos anos, você já me conhece. Então, fui para a PUC do Rio Grande do Sul, fiz alguns MBAs na PUC para compreender a alta performance, até porque eu sempre atuei dentro do mercado corporativo, então atuei em mercados de créditos, mercados imobiliários. Hoje sou sócio de um grupo empresarial que tem verticais com produtos diferentes, serviços diferentes, dentro ainda do mercado de seguros, do mercado de crédito, mas agora a gente atua com a educação corporativa também. Mas exatamente, ou seja, depois de ter vivenciado inúmeras experiências de conseguir montar equipe, fazer com que as pessoas tivessem alta performance, até um ponto que eu também, nesse mesmo processo, não percebia, mas eu estava também nesse fluxo de querer, de fato, cada dia mais. Se tinha uma meta que era a meta de 10, eu queria chegar a 15. E quando chegava a 15, eu queria chegar a 30. E 30, eu queria chegar em 50. Até que você começa a perceber para chegar aonde? Para você alcançar o quê? E tem uma história que foi, eu diria assim, uma mudança minha de direção. Eu acho que não sei se você conhece essa história, Alex, mas minha filha, você tem uma filhinha também, né, de 2 anos, né, aproximadamente. Minha filha tem 4 anos e meio. Meu Deus, já? Já. Achei que ela tinha 3 anos. Mariazinha, minha princesa, que é um Deus. Que inclusive carrega também o nome da mãe, né? Minha esposa Maria. Um beijão, minhas princesas. E, cara, eu lembro que um episódio eu cheguei em casa e eu ainda estava vibrando nessa alta performance, tá? Mas, rapidão, eu lembro que eu conheço o Rafa há muito tempo, você trabalhava muito. Muito. Você trabalhava dia de sábado, domingo, feriado. Acordava às 5h30 da manhã, levava até 10 horas da noite. Exatamente. Sempre gostou de trabalhar muito. Isso. Pronto. E isso começou a pesar em você? Não, pesar tanto ao ponto que... Eu lembro de uma época que tinha uma filial da empresa que eu representava em Vitória da Conquista,
Cara, eu cheguei a tomar um dipirona de manhã quando eu acordava, de 1 grama. Chegava depois do almoço, eu estava tomando outro. E muitas vezes, antes de dormir, tomava outro já preocupado, a ver se eu conseguia no outro dia acordar sem dor. Eu comecei a ter crise de coluna, então ele começa a chegar no corpo, ou seja, você vibrar exatamente nessa alta performance o tempo inteiro, da maneira como o mercado incentiva, como inclusive as redes sociais nos convida a participar, sim. É adoecedor. E não sou eu que estou falando, são os números. Ou melhor, você que está assistindo, olha para o lado. Olha para os familiares, os amigos, os primos. Se você não tem pessoas que estão sem cuidar da saúde física, sem cuidar da saúde mental, sem de fato se cuidar em prol dessa alta performance que parece que aquilo é a solução da vida. E aí depois que essas pessoas alcançam um nível financeiro absurdo, aí, como diz meu amigo Márcio, quem não cuida da saúde vai cuidar da doença. E isso é muito sério, E nesse episódio, né, que eu estava contando minha filha, quando ela nasceu, mais ou menos uns 40 dias antes, eu ainda estava exatamente nessa dinâmica, né, de correr muito, de trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e ancorado com uma crença de que eu era a pessoa responsável por entregar a sustentação da minha família. E aí perceba o que eu fazia. Eu simplesmente trabalhava da hora que acordava, praticamente até a hora de dormir. Bom, eu cheguei em casa tão nervoso, porque o corpo não aguenta, e simplesmente eu não lembro nem o que eu falei. Eu só lembro que algo eu trouxe para minha esposa, e ela, nesse momento, ela estava no quarto trocando minha filha, ela ficou nervosa também por alguma coisa que eu estava falando, ela se distraiu, na hora de trocar a fralda, minha filha virou e caiu de cara no chão. Ainda bem que era aquelas camas bem baixinhas, né? Mas quando minha filha cai, lógico, uma criança, foi um chororô. E aí eu entrei no quarto, assim, naquele... só em falar já me dá uma agonia, sabe? Uhum. Porque sabe aquele momento de terror que a mente, que ela começa a... Meu Deus do céu, será que eu matei minha filha, sabe? E ali, naquele momento, eu disse, cara, isso aqui não é isso, sabe? Não é isso. Eu não quero chegar a um ponto de eu não conseguir acompanhar a história da minha filha. E naquele momento eu tomei uma decisão. Essa vida eu não quero mais. Viver dessa forma não faz mais sentido. Então, comecei, logicamente, a buscar mais conhecimento. Aí me conectei com a PUC do Rio Grande do Sul, que tem um curso de neurociência e comportamento. Disse, de repente, se eu me conectar com esse olhar, eu vou conseguir ter mais capacidade de entender como funciona. Ou seja, de que maneira que que estratégias possam existir, que a ciência hoje traz, que faz com que eu tenha capacidade, de fato, de transitar nessa alta performance, agora com outro olhar, mas que seja de forma sustentável. E eu me apaixonei tanto que acabei entrando no curso de psicologia. Então, hoje, você já sabe disso, eu sou estudante de psicologia, estou no 7º semestre, e... Já psicólogo, né? Já. E o que fez, né? Ou seja, o que aconteceu, né, com essa minha conexão? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, meu primeiro dia de aula, eu saí de lá dizendo, meu Deus do céu, olha que coisa linda, é isso aqui que eu quero para a minha vida, sabe? Mas, ao mesmo tempo, naquele momento eu entendi, mas espera aí, tem algo que eu acho que eu posso contribuir, que é como eu consigo ajudar as pessoas a elas terem, sim, alta performance, mas, ao mesmo tempo, elas se cuidarem como seres humanos, para que elas tenham capacidade de transitar a vida delas sem perder a oportunidade de ver os filhos crescerem, sem perder a oportunidade exatamente de cuidar da sua própria saúde, para ter uma vida muito mais leve, sabe? Mas sem perder o resultado, porque a gente sabe, hoje a gente vive num mundo capitalista e que a gente, de fato, precisa ter resultado, de fato, a gente precisa conseguir alcançar alguns objetivos, alguns sonhos. Mas também, se você utilizar essas estratégias corretas, se você tiver consciência de que tudo tem um limite, que seu corpo, muitas vezes, ele está te avisando que está na hora de você parar um pouco. Eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu vejo você pega a sua filha, pega a sua esposa e você vai passar um final de semana, por exemplo, num resort com elas duas, sabe? Assim, e que você está ali conectado, você está presente, que você está ali com elas. E isso é muito bom. Isso lhe traz capacidade de você, inclusive, voltar para o seu trabalho, como aqui a empresa que você representa hoje, o Grupo AF, e você fazer o que precisa ser feito. Mas não você viver exatamente dentro
do trabalho profissional e não ter a oportunidade de estar com a família, né? E isso é muito importante. Então, aquele dia, Alex, ele talvez ele represente para mim uma mudança de chave muito grande, porque eu hoje observo e olho que muita gente vive cenários como eu vivi, de ter que tomar muita dipirona, ter que baixar várias vezes no hospital porque estava com uma crise de coluna. Lógico, comigo acontece na coluna, com outras pessoas com enxaqueca, com outras pessoas de repente não consegue chegar, nem ter mais uma conexão íntima com a esposa, com o parceiro. Ou seja, cada um vai acabar sofrendo de alguma forma. E aí aquela minha pergunta, será que o caminho é esse? Será que o caminho, Alex, é eu transitar dentro de que eu preciso ter o resultado, que eu preciso ter venda, que eu preciso ter isso, sem olhar esse outro lado? Qual é o seu olhar sobre isso? É interessante esse ponto que você trouxe, porque quando a gente fala de alta performance sustentável, tem um dado que não tem na internet, inclusive. Eu conheço muitos motoristas de aplicativos, vou falar porque eu alugo carro para motorista de aplicativo, sim, que saíram de um trabalho que estava passando por essa síndrome de Burnout, e estavam muito estressados, estavam já sobrecarregados, e como válvula de escape, eles foram para o aplicativo. Para num aplicativo ele ter mais tempo livre, estar mais presente com a filha, estar mais presente com a família, poder tirar um dia de descansar, e no trabalho às vezes não podia. Era garçom, gerente, tem vários testemunhos de pessoas durante esse decorrer da história. Então cada pessoa ela tem uma válvula de escape ali que ela consegue sair e respirar de verdade. E eu acho que cada vez mais a internet ela tá potencializando essa corrida, né? Isso. A gente vai correndo e vendo a vida do outro. Aí tem aquela história da grama do vizinho, é verde, a gente acha que é verde, mas às vezes é artificial. Sim. E eu sei que você, estudando, você com certeza aí tem aquela história de alguém que passou por isso, mas que chegou no extremo. Eu queria que você contasse aquela pessoa que, algum caso assim, a pessoa que chegou no extremo mesmo de tá insuportável isso aqui, eu preciso me livrar disso urgente. Tá. Quando você fala de chegar no ponto extremo, né? Eu volto a eu trago, né, um pouco dessa minha história, porque de fato, Alex, ali eu cheguei no extremo. Sim. Só para você ter uma noção do que aquele momento ali, aquela singularidade, aquele detalhezinho fez com que eu tomasse decisões assim bem difíceis, sabe? Assim, para você ter ideia, né, eu vendi tudo que tinha, saí do país. Passei 6 meses na Inglaterra e eu não falo inglês, tá? Minha esposa fala inglês, mas viver aqueles 6 meses na Inglaterra para mim foi muito importante, porque me trouxe a possibilidade e capacidade de eu parar para observar, inclusive, meus próprios pensamentos, de eu me conectar comigo mesmo. Então, a saída do Brasil foi para se reconectar? Exatamente. Foi mesmo? Olha que engraçado. E essa você não sabia, né? Não. Pra você ter ideia, assim, eu morei numa cidade chamada York, né? E foi, inclusive, a primeira cidade da Inglaterra, né? Um lugar histórico, um lugar lindo, assim. E quando eu saía para ir para academia, era mais ou menos uma caminhada de uns 30 minutos aproximadamente, né? E por mais que até tinha um carro lá disponível lá, porque o carro da minha sogra, mas eu fazia a questão de ir caminhando. E era interessante porque era daquele momento, isso eu fazia praticamente ali pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Quando eu saía, era da casa onde eu estava até a academia, refletindo sobre o que é que eu estava fazendo com minha única e preciosa vida. E essa frase eu escutei da Monja Coen em uma palestra alguns anos atrás, e que eu não entendi o que ela quis me dizer naquele momento. Eu fui entender depois que você chega no fundo do poço, e que você chega naquele lugar e que você percebe que ali não faz mais sentido. E essa pergunta eu me fiz várias vezes, né? O que é que eu estou fazendo com minha única e preciosa vida? Que independente da crença, do que a gente acredita, mas Rafael, como filho de Ruelso, filho da Carmen, o pai da Mariazinha, eu só vou ter essa aqui. E lógico, dentro do olhar que eu carrego hoje. E ali foi importante para, inclusive, trazer hoje como um dos pilares do método Agir, que eu trago, inclusive nas imersões que a gente vai falar um pouco, que é a questão da autoconsciência. Ou seja, você ter capacidade de compreender ou seja, que tipo de comportamentos você está tendo que está levando você para o lugar onde você não quer. Eu vou te trazer uma reflexão. Exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou trazer para você, tá? Você acredita, por exemplo, que existem comportamentos que você tem de forma automática que não é o que você gostaria de ter?
Pai, sei. Não tem essa clareza. Não tem essa clareza, Tá. não. Vamos imaginar, tá? Tem algo que você gostaria de fazer e que por algum motivo você não está fazendo? Pronto, tem. Pronto, entende? Por que você não está fazendo? Por que você não está conseguindo agir para fazer? Ou seja, tem algo... Exemplo claro, ir pra academia todo dia. Pois é, Pronto. isso. Então, perceba, um dos motivos pelos quais a gente não faz o que a gente deveria fazer é porque a gente tem uma crença lá atrás que faz com que, essa crença faz com que a cada vez que exista um episódio, algum evento dentro da nossa vida, você tenha um tipo de pensamento que ele é automático, tá? E dentro desse pensamento, naturalmente, isso eu estou falando da terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma teoria. E é natural que o seu corpo ele sinta uma emoção e natural que você tenha um comportamento. Então, tudo vem daquilo que, por acaso, foi plantado na sua mente ou você vivenciou nas suas experiências quando você era muito jovem e que faz com que você agora acredite em alguma coisa, o que a gente estava conversando antes de seguir, tá? Talvez você acredite que é mais importante cuidar da empresa do que da saúde. Talvez, não estou dizendo que esse é o caso. Sim, tá? sim. Mas vamos imaginar que uma pessoa, nesse olhar, ela aprendeu na infância dela que cuidar da empresa, ele tem é como se ele tivesse uma categoria mais elevada, mais importante, a palavra seria essa. Mais importante do que fazer uma atividade física simples. Sim. Tá? Então, se você acredita nisso, naturalmente, todas as vezes que você tem opção de entre você vai para o escritório, entre você vai para a atividade física, o que aqui acontece é um evento, é uma decisão que você precisa tomar. Ontem eu vi, inclusive, eu vou até te mandar, eu vi um Reels de um grande empresário aqui do Brasil, né? Grande mesmo, e ele postou uma caixinha falando que ele não acha normal a pessoa que não atingiu um nível financeiro grande, um nível de potencial de riqueza, perder tempo indo para academia 2, 3 horas, sendo que ele poderia estar fazendo mais dinheiro. Sim. Que é maluquice isso, basicamente isso. Que era muito melhor você fazer dinheiro agora, você acumular riquezas e depois você pensar em academia, que nesse momento agora não. Basicamente assim, né? Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. E ele é uma pessoa, assim, um empresário que ele corre essa alta performance, né? Ele vive em escritório e monta escritório cada vez maior e tem muita gente trabalhando e contrata muito mais. E ele chega de manhã e sai meia-noite. Até uma vez que um amigo falou pra mim assim, Alex, eu quero montar um escritório tipo esse empresário. Sim. Aí eu olhei pra mim assim e falei, cara, eu tô fora, eu não quero isso pra mim não. Mas se você quiser, tudo bem, mas eu não quero não, porque pra mim, viver é muito diferente disso. Não é você estar o tempo inteiro nessa alta performance, essa corrida doida aí que as pessoas fazem. Perfeito. E aí perceba, e olha pegando o gancho do que você traz, né? Então imagine que a pessoa acredita que trabalhar, ou seja, focar o dia dela quase que todo dentro da empresa é mais negócio do que ela fazer uma atividade física, tá? Então se vem qualquer, enfim, né? Evento que faz com que ela tenha que tomar uma decisão. Eu vou para atividade física ou eu vou para o escritório. Então, automaticamente, esse pensamento automático vem ali dizendo, tipo, não, eu preciso porque eu preciso fazer o dinheiro para lá na frente e, de repente, eu conseguir poder fazer atividade física. Não é assim? Então, é um pensamento automático que ele vem à mente. E você não consegue... não é que não consiga, tá? Mas ele é tão automático que muitas vezes você não consegue pensar sobre o seu próprio pensamento. Então ele acontece, gera uma emoção que você de repente fica ali angustiado, eu deixo ir lá para o escritório porque o pessoal está me esperando. Então aquilo faz com que você tenha um comportamento automático. Qual é o ponto-chave em relação a isso? Existem comportamentos que ele te leva ou te conecta ou lhe aproximam daqueles seus objetivos, que é conseguir ter uma boa vida, você entregar uma vida bacana para sua família, você que tem uma pessoa que tem um valor família muito grande, que cada dia você se aproxime mais daquilo. E está tudo bem se esse comportamento automático que acontece, ele esteja te levando até os seus objetivos. O ponto é quando cenários como esse, ao invés de te ajudar, ele está te atrapalhando ou está te adoecendo. Se alguém, no seu olhar, não faz atividade física, o que vai acontecer no médio e longo prazo com essa pessoa? Vai ficar doente. Ela vai ficar doente. Então, aí você vai voltar, a pessoa vai trazer a ela uma reflexão que eu gosto muito, tá?
que é sobre valores. Você resgata valores, você constrói valores no seu olhar. O que é que você acha que é mais importante? Resgatar valores ou construir valores? Eu acho que resgatar. Resgatar valores. Engraçado, se fala muito sobre resgatar valores. E a gente sempre se conecta com esse resgate àquilo que a gente ganhou de valores lá da nossa família, né? Assim, poxa, meu pai era muito honesto, então eu me conecto com essa honestidade. Meu avô era policial rodoviário federal, então um cara assim, um policial extremamente ético, um profissional assim de um nível de honestidade absurda. Então eu carrego esse valor, mas ao mesmo tempo, por outro lado, tem algumas coisas que ele tinha como valor que eu já não tenho. Exemplo, eu tenho um valor liberdade muito grande. E dentro de um funcionalismo público, em alguns cenários, em algum trecho da vida, você talvez não tenha tanta liberdade já quando você é empreendedor. Então, perceba que desse olhar de resgatar e construir, o ideal é que você tenha os dois olhares. Ou seja, sim, eu resgato, mas eu resgato sobretudo aquilo que faz sentido comigo. E eu construo valores que talvez eu não tenha quando era muito jovem. Vou dar um exemplo. Leitura, para mim, é um valor muito forte hoje. Bem que, assim, você percebe isso. Uhum. Então, e eu chego para minha filha e eu repito para ela, olha o que eu digo para minha filha, eu amo ler. E ela repete para mim também, eu amo ler. Aí sabe o que acontece na prática? Ela, quando chega da escolinha, ela... Papai, vem aqui porque a professora deu um livro e que tem que ler em casa, entende? Então, mas por outro motivo, meus pais, eles não tiveram isso. Então, se eu me concentro apenas em resgatar meus valores, eu vou pegar muita coisa bacana, mas outros valores que são muito importantes para o meu crescimento, para a minha performance sustentável, eu deixo eles de fora. E aí, um dos aspectos, por exemplo, do adoecimento é você seguir valores que não combinam com você naquele contexto. Todos nós carregamos em alguma situação da vida coisas que nossos pais faziam que a gente hoje não é nem concorda, não se conecta conosco. A gente enxerga de uma outra forma. Então, perceba como isso é importante, essa clareza, sabe? Assim, de... Bom, se eu quero performar, eu preciso estar muito bem. Eu preciso estar saudável. Eu preciso estar consciente. Eu preciso estar tendo clareza do que eu estou fazendo, do meu comportamento. Então, quando eu trago a visão de você ter clareza sobre comportamentos que não são legais, como comportamentos que são muito bons. E sabe uma coisa interessante que acontece muito com os empresários? As pessoas chegam a um ponto de se separam, quando os casais estão se separando. Sócios que eram sócios e se desfazem em sociedade, amigos que eram amigos de muitos anos, acabam as amizades, relações familiares e primos, enfim, se desfazem ou também se distanciam com o passar do tempo. Por quê? Porque existem muitas vezes comportamentos que você está tendo, que aquele profissional está tendo dentro da vida dele, que talvez não façam mais sentido. Uhum. E aí eu trago um outro olhar, que é você você atuar o seu eu dentro do contexto. Você sempre fala muito sobre self, né? Sobre o eu. Então, o eu em que sentido? Ou seja, o Alex no contexto hoje, no mundo hoje. Eu fui agora mais cedo para uma reunião, e era uma empresa muito antiga, tá? Aqui, que muito embora esteja na sua casa também, porque é uma empresa muito antiga e, enfim, e já está no Brasil inteiro. E eram duas gerações aqui interessantes, era o filho e o pai. E o pai com pensamentos, com valores, com comportamentos, com forma de agir, de pensar, de seguir a vida, de gerenciar, de tomar as decisões, de liderar, tudo seguindo um comportamento, ou seja, seguindo um fluxo. Em contrapartida, o filho seguindo um outro fluxo. Aí quem é que está certo, o pai ou o filho? Aí vem, se a gente pegar hoje dentro da alta performance, vai mudar, depende do contexto, né? Sim. Ou seja, nem existia internet no passado. Ou seja, não existiam as redes sociais, não existiam Instagram, não existiam podcast, imagina, podcast, nada existia. Mas se aquilo que você acreditava que era a maneira de agir, de fazer, de
atuar dentro do seu negócio ou dentro do seu contexto como profissional e você continuar da mesma forma, como é que você vai ter os mesmos resultados que são importantes para a sua própria vida hoje? Então, o primeiro pilar que eu trago, Alex, dentro do método Agir, né, que é o método que a gente utiliza nas nossas imersões, inclusive, é o que dá autoconsciência. Peraí. O que é método Agir primeiro, né? Vamos lá. E que evento é esse? Isso, vamos lá. O método Agir, ele é um método que ele tem alguns pilares, tá? E ele, logicamente, que o Agir ele traz aí, ele se conecta com um acrônimo AGIR. Cada um desses, eu trouxe conceitos que eu fui percebendo ao longo de todos os meus estudos, da minha vivência também dentro do mundo corporativo, para que as pessoas pudessem, ou seja, de que maneira que eu posso, ou seja, que aspectos que eu deveria observar, estar mais atento, perceber, para que eu tenha, assim, alta performance, que ela seja mais sustentável. Então, ela começa com o primeiro pilar, é o pilar da autoconsciência. Ou seja, eu ter capacidade de compreender os meus padrões. Ou seja, por que eu me comporto da maneira como eu me comporto? O que é que está faltando em mim para eu conseguir ter aquele comportamento que eu mesmo digo que quero ter? Eu quero ter esse comportamento, eu quero ser mais empático, ou seja, eu quero ter mais capacidade de trabalhar em equipe. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso se eu não me conheço? Se eu não, inclusive, me coloquei na condição, no cenário de compreender, Rafael, como eu funciono. Entende? Então, o método ele começa por aí. Primeiro, aspectos. Por quê? Quando você tem capacidade de você compreender a você mesmo, você transcende porque você agora tem capacidade, talvez, se você for um pouco mais profundo, de compreender o outro. Como é que você compreende o outro se você não consegue ter respeito, inclusive, sobre os seus próprios... sua própria história, sobre a sua própria forma de pensar, sobre os seus valores. Se você não tem clareza sobre os seus valores, se você não tem clareza sobre os seus próprios objetivos, se você não consegue perceber que tipo de comportamento que você tem, que ele é destrutivo não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então é meio que um convite a você sair do automático, sair daquele tipo de comportamento que faz com que talvez você se distancie daquilo que é mais importante, que é alcançar lá o seu sonho, os seus objetivos, mas também que seja durável, mas também que lhe traga saúde, lhe traga bem-estar e não lhe traga apenas simplesmente adoecimento, não se conecte com a questão da doença. Quando você traz no G da palavra, agir, a gente traz sobre a gestão de energia. Dentro dos cursos de alta performance, o que é que muito se ensina? Gerenciar tempo. E aí você começa a criar, existem inúmeras estratégias para você, ferramentas, teorias. Mas vamos lá. Será que gerenciar tempo seria o melhor caminho? Talvez não seria importante também a gente gerenciar energia? Vamos pensar aqui numa coisa. Quando você sai de casa, tem coisas que acontecem que tiram a sua energia? Sim. Pronto. Me dá um exemplo de alguma coisa que tira a sua energia. Cliente chato. Então, perceba que o fato de você, um cliente chato, talvez, aquilo tira a sua energia e faz com que você, de repente, perca até o dia. Sim. Não é verdade? Sim. Pronto, eu tive um caso agora recentemente. Eu fiz uma mentoria com um cliente, né, que comprou o curso. Ele teve acesso ao curso, ele baixou o material, ele acessou todas as aulas, ele teve a mentoria comigo, ele assistiu tudo, eu deixei tudo encaminhado. No 6º dia, ele pediu reembolso na QIFI. Ok, exatamente. Porque ele tem aquilo ali dias, baixou minha frequência total. Fiquei mal no dia. Fiquei, cara, eu não acredito que... Perfeito. Acontece, mas realmente tem coisas que baixam nossa energia, só para dar um exemplo. Perfeito. Vamos pegar um exemplo que seja mais... Porque aí é você perceber que existe um outro, tá? E a gente não consegue... exatamente mudar o comportamento do outro. Porque a gente consegue entender como a gente vai reagir exatamente. Aí talvez seria mais no ar, né? Seria no autoconhecimento. É você compreender o porquê e, de fato, que isso lhe gerou tanto sofrimento. Ou seja, lhe tirou tanta sua energia. Porque não se trata de você, se trata do outro. Sim. Percebe?
Então, se você consegue ter essa compreensão sua, quando ele começar, você vai começar a identificar. E isso não vai lhe atrapalhar. Perfeito. Que você vai estar mais preparado, você vai estar mais blindado para vivenciar experiências como essa. Que é um cenário, por exemplo, de quando você começou nas redes sociais. Muita gente disse que era blogueirinho, não é assim, né? Isso. Blogueirinho e tal. Isso. Então, nesse aspecto, você começou a entender o que é que você queria, onde você queria chegar, e aquilo não te atrapalhou mais. Entende? É um conceito muito parecido. Mas se eu pegar um aspecto de gestão de energia, vou dar um exemplo, tem alguma coisa aqui no escritório que você gostaria de mudar, que toda vez que você olha para ele, você, poxa, isso aqui eu já era para ter tirado, eu não tirei ainda. E toda vez que você olha, você lembra disso? Tem alguma coisa? Tem o quadro aí que eu não botei ainda, a missão dos valores. Pronto, perfeito. Olha aqui detalhe, tá? Todas as vezes que você passa esse quadro, o que é que você fica? Não botei isso ainda por quê? Você entendeu? Tirou sua energia? Tirou sua energia. Entende assim? Mesmo que seja singular. E a gente começa na hora que a gente acorda. E se você for parar para observar o que é que acontece desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ou seja, que tipo de situações, cenários que está na sua frente, que está tirando a sua energia para você ir atrás dos seus objetivos, você vai começar a entender coisas básicas. Eu vi isso em um treinamento há muitos anos atrás, na Academia do Palestrante, lá em São Paulo. E o Edmar, né, ele estava contando uma história, e ele conta mais ou menos o seguinte, né? Em que, em geral, existem mais ou menos umas 20 coisas que tiram a sua energia, que são detalhes, são coisas bobas, simples. E aí ele pediu para você voltar para casa, né? Identificar-se na sua casa o que é que tinha. E aí eu entrei em casa e comecei a buscar ali essas coisas, os materiais mesmo. Aí comecei a entrar em casa e percebi, por exemplo, que dentro do meu banheiro, o lugar onde você coloca o shampoo, o parafuso ele estava um pouco folgado, né? E toda vez que eu botava, de repente, shampoo, muitas vezes o shampoo ele caía. Então aquilo ali fazia com que eu baixasse e pegasse, mas aquilo ali já me dava uma sensação, pô, que coisa chata nisso aqui, sabe? Às vezes a toalha que estava dentro do banheiro, ela é uma toalha que, normalmente, quando eu pisava, ela embolava toda. Então, ou seja, talvez se eu tirasse aquela toalha e botasse uma toalha que ela não tivesse exatamente daquela forma, eu não me chatearia todas as vezes, ou eu evitaria, talvez, a esposa brigar. Por quê? Porque a toalha... Elas sempre brigam por besteira, não tem jeito. Assim. Então, se você for parar, aí você vai com um detalhe, sabe? Às vezes você chega no seu carro e você percebe que entrou no carro e você precisa de uma bateria do celular e você não tem o cabo. Entende assim? Então, detalhes faz com que você comece a gastar energia naquilo que vai fazer muito mais sentido para você. Para que você tenha energia para focar naquilo que você quer e que te dá mais possibilidade de você se conectar com aquilo que você quer mesmo, ter seus resultados, fazer a coisa acontecer. Então, a gestão de energia é você entender, você parar e você mergulhar em cenários dentro da sua vida que está tirando essa energia e fazendo com que você comece a entrar no estado de muito mais estresse. Às vezes são pessoas que você está conectado, às vezes são ambientes que você está conectado que não fazem mais sentido. Muitas vezes são amizades que a gente tem que não conectam, sabe? Assim, cada vez que você se conecta com aquela pessoa por algum motivo, aquela pessoa lhe traz algum tipo, ou está o tempo inteiro reclamando, está o tempo inteiro trazendo todas as dificuldades que tem no mundo e em nenhum momento lhe traz uma sugestão, uma saída para você evoluir. Então, a gestão da energia ela está em detalhes físicos que muitas vezes estão no nosso dia a dia, está em cenários que a gente vive, ambientes que a gente vive, pessoas que estão conectadas. E, logicamente, a gente aprofunda um pouco mais dentro do nosso método. Então, quando você vai para o I, a gente está falando sobre a intenção, a intencionalidade. Ou seja, se tudo que você faz, inclusive você falou até sobre a intenção, né, lá na palestra que você fez, lá no Quinto Café, onde você faz que até dentro, por exemplo, do digital, aquilo que você faz, que você fala, tem que ter uma estratégia, tem um porquê por detrás, tá? Então, qual é a intenção? Ou seja, qual é a intencionalidade? Qual é o seu objetivo? Para onde você está indo? Entende? E isso, a intencionalidade, ela se conecta com o quê? Com os seus valores. Ou seja, e aí traz para você refletir que valores são esses, sabe? Que valores você está conectado hoje que você está querendo fazer com que você alcance o quê? Que valores você está carregando? Entende? Quais são os valores que você agora precisa construir, precisa repensar?
E esse é um mergulho muito profundo, porque ele mexe com a gente, mas também ele traz para a gente uma clareza. E ele nos faz a gente se conectar com aquilo que faz mais sentido, que é você ter uma vida mais tranquila. Ah, Rafa, você está dizendo que a pessoa não vai trabalhar, não vai se dedicar, e em algum momento ela não vai atuar com um pouco mais de tempo? Não, não é sobre isso. Porque em algum momento na vida você vai precisar, talvez, trabalhar 12, 13, mas não é 12, 13, 14, 15 horas, 20 horas todo dia. Entende? Em algum momento, por algum motivo, você vai não ter um sono muito legal, mas, ao mesmo tempo, quando você tem clareza, intenção, até aquele momento que você faz com intenção. Ali eu vou fazer porque eu preciso fazer algo. Mas, por outro lado, eu volto para o meu caminho que eu quero, que é o quê? Ter alta performance na minha vida, mas também que seja de médio e longo prazo. Não que eu fique conectado e tendo atitudes que estão me levando ao adoecimento. E a gente sabe que no médio prazo não vai sustentar da forma como vai. Perfeito. As empresas hoje estão falando um quê? De propósito. Por quê? Porque é importante. Ou o mercado muda, ou a liderança muda, ou os colaboradores mudam, ou, de fato, a gente vai chegar num momento muito difícil. Recente, eu estava na faculdade, né, e era uma matéria sobre orientação profissional. E foi muito interessante esse dia, porque tinha uma colega, né, de turma, que ela vibrava na ideia, ou seja, ela defendia a bandeira do colaborador. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava o tempo inteiro criticando os empresários. E ela dizia o quê? Porque o empresário só quer saber de explorar, ele só quer saber disso. Então, uma ameaça, um posicionamento, uma crítica, uma atrás da outra. E aí, por outro lado, tinha um outro empresário lá que começou a falar o quê? Não, mas tudo bem, porque também a galera não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ter resultado. E aí eu levantei a mão de, gente, posso trazer uma reflexão? Aí o que eu estava falando sobre a sinergia, né? Uhum. Ou seja, imagine que mundo é esse, onde o empresário já começa criticando o colaborador colaborador começa criticando o empresário, e por que a gente não se une? Entende? Para quê? Porque se o empresário já entendeu que ou o colaborador ele passa a ter uma vida saudável, uma vida que seja mais leve, para ele performar, e o colaborador entender também que em algum momento ele precisa ter clareza de entregar, fazer o que está acertado, por que não unir forças, entende? Ao invés de um dizer que um é preguiçoso e foi o outro falar que o outro é explorador. Então, a alta performance também sobressai, ou seja, ela perpassa, ela transita nesse ambiente. O engraçado que você falou aí, porque o meu resultado na F-Vehicles, na minha locadora, é justamente nesse conceito, né? Porque o motorista, ele ataca a locadora, diz que a locadora está explorando ele, que o aluguel está muito caro, a locadora ataca o motorista, dizendo que o motorista é caloteiro, que não paga, que, enfim, tem que cobrar mais caro. Aí o que eu fiz? Relação ganha-ganha. Pois é. Eu construí parceiros que viraram amigos de verdade. Hoje tenho 20 parceiros comigo que trocam WhatsApp, que alugam um carro na minha mão, que estão super satisfeitos com a relação ganha-ganha. Então eu tirei essa questão da guerra que tem de locadora com locatário. E um ataca o outro. E no grupo de motorista eles falam mal da locadora. No grupo da locadora eles falam mal do motorista. Não falam mal de ninguém. Perfeito. E olha que interessante. Imagine-se um mundo onde, tá? A Rafa é utopia? Não, é ciência. Ciência, existem inúmeras estratégias que podem fazer com que as pessoas tenham mais consciência do que ela esteja fazendo. Elas compreendam o tipo de comportamento. Então, imagine um mundo onde o empresário ele tem consciência da maneira como ele se comporta e ele começa a buscar, ou seja, melhorias, estratégias, para ele ter mais empatia com o funcionário, ele ter mais esse olhar humano de que sim, a empresa precisa crescer, mas ele não tem que adoecer o profissional. Imagine no mundo de o profissional ele entenda também que eles estão construindo alguma coisa juntos, mas também de que maneira ele vai conseguir fazer isso a partir do momento onde ambos busquem ajuda. Todo o meu caminho, Alex, profissional no futuro, ele vai transitar em dois caminhos, né, em dois ambientes. O primeiro é atuar na clínica, para atender os líderes e empresários, tá? Dentro da clínica, até porque, por ser empresário, eu conheço a dor. Então, poder contribuir com a vida dessas pessoas utilizando bastante ciência, tá? E o segundo é trabalhar com psicologia organizacional, que é o quê? É você estar dentro das empresas,
para poder fazer com que essas pessoas elas se conectem de uma forma muito mais saudável. E aí é isso que é você ter uma alta performance sustentável. É você ter alta performance sim para a empresa cresce, evolui, e o colaborador também cresce e evolui. Isso é muito importante. E quando você trabalha o pilar do R, o agir, o R, a gente está falando de quê? Resiliência e resultado. Resiliência porque no meio do caminho vai dar tudo certo, Alex? Você que é empreendedor já vai nada. Vai nada. Ou seja, existem barreiras. Por quê? Por que dá errado? Porque você ainda não tem o conhecimento sobre aquilo. Como você não tem um conhecimento, então muitas vezes, quando você não contrata um mentor para poder te ajudar, você tomar decisões melhores, você vai no erro e acerto. Você erra uma vez, acerta outra, erra uma vez, acerta na outra. Nem assim, então você tem que estar preparado para enfrentar aqueles desafios. E quando você está fragilizado, quando você não tem consciência sobre, inclusive, os seus próprios processos, você tem uma tendência muito grande de você abandonar as coisas. Por isso que muita gente não consegue terminar as empresas quebram no meio do caminho. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem concluir às vezes, um projeto mesmo que diz que ia fazer. Muita gente que vai fazer um livro e não consegue terminar. Vai emagrecer e não consegue. Quer dizer, vai passar por algum processo e não consegue, porque não tem compreensão sobre os seus próprios comportamentos e acaba exatamente abandonando no meio do caminho. Então, a resiliência, ele vai trazer para você essa clareza. O que acontece, como você reage a isso e que ferramentas você pode utilizar para isso. E o último resultado, né? E o detalhe, Rafa, é que tudo que você está falando aí não é teoria, né? Não, prática que você coloca na sua empresa, né? Perfeito. A gente precisa ver, eu vou dar um exemplo aqui que é muito... Conversa de guru, né? Tem um exemplo aqui que é muito bacana, que tem lá, e olha como isso é sinérgico, tá? Você, inclusive, já participou. A nossa segunda do CPF. O que é a segunda do CPF? Ela é uma estratégia de alta performance, sustentável. O que é que você faz? A gente separa uma hora das segundas-feiras, onde um integrante da nossa empresa ele se coloca à disposição de contribuir com a vida das pessoas. Por isso CPF. Então, é Rafael, que é um dos integrantes do time, que vai lá, que decide falar sobre valores, resgatar os valores versus construir valores. Então, esse tema, inclusive, foi do meu último segunda do CPF. Então, durante uma hora, eu estou fazendo o quê? Eu estou cuidando dos meus colegas de trabalho. Entende? Assim como na outra segunda-feira, um outro colaborador levanta a mão e disse, olha, eu queria trazer também um outro tema e faz uma dinâmica. Então, quer dizer, é um cuidando do outro. Ou, muitas vezes, você convida alguém de fora, um amigo, um parceiro, como você já foi convidado, de ir lá na empresa e você entregar aquilo que está dentro de você. Agora, vamos pensar aqui, se isso não é alta performance, é um detalhe, percebe? A gente tem lá o Thiago, que é sócio nosso na operação de tecnologia. O Thiago chegou na operação dizendo, cara, eu tenho dificuldade de falar em público. O que aconteceu? Lá, ele desenvolveu a habilidade de falar em público. Inclusive, foi aniversário dele recente, e ele foi lá, e a primeira vez foi muito difícil, a segunda... Enfim, hoje, se você chegar no escritório... chamar Thiago para falar sobre o sistema, sobre a vertical que ele faz parte hoje, ele vai falar com maestria, entende? Meu irmão Matheus, da mesma forma, não vou muito longe, minha esposa, tá? Maria, que tinha também, né, essa dificuldade de ir lá e falar em público, nutricionista. Então, o que a gente fez? Convidou ela para participar da segunda do CPF para falar sobre nutrição. Então, nesse momento, quando ela vai uma vez, desbloqueia, ela percebe que não é aquilo, entende? Então, é um exemplo prático de você inserir dentro do seu contexto, que é muito bom para todo mundo. É bom para Rafael, que está lá vivenciando, aprendendo com os colegas. É bom para aquelas pessoas que estão se desenvolvendo. E, de alguma maneira, você está fazendo com que nossa equipe ela tenha mais capacidade oratória, tenha mais capacidade de persuasão. Elas entendam a importância delas cuidarem delas mesmas. Porque se você tem um CPF forte, o que acontece com o CNPJ? Fica forte também. Fica forte também. Então, é sobre isso, entende? E tudo isso vai reverberar onde? No resultado. Então, o resultado, ele, lógico, ele é importante, mas não se você não cuida dos detalhes, se você não cuida da sua autoconsciência, se você não tem capacidade de enfrentar os desafios, se você não consegue identificar a maneira como você se comporta e que esse comportamento está destruindo você dentro de tudo aquilo que você espera, né, ter de resultado. E uma coisa que para mim também é bem importante trazer, né, Alex, é que o não agir, ou seja, o não fazer, ele ultrapassa a sua vida profissional.
Vou trazer exemplos bem reais, assim, né? Quantas pessoas, por exemplo, já chegou em casa e o homem chegou em casa e agiu de uma forma impulsiva com a esposa. Falou com grosseria, ou seja, o filho pede para brincar e ele nem atenção dá, porque a mente dele está tão fusionada dentro daquele ecossistema, daquela loucura da alta performance tão grande, que o filho dele começa a não ter capacidade nem de ter o bom dia, um abraço, um beijo do pai. E às vezes o filho só queria um abraço. Ele só queria dar um beijo, só queria dizer, papai, como foi seu dia? Então, ele ultrapassa o mundo profissional e ele invade as relações. Aí você vê casais se separando, você vê filhos que, depois de anos, aí carregam também alguns traumas, exatamente porque a loucura por essa alta performance é tão grande que as pessoas estão vivendo no automático. Então, até que ponto faz sentido viver uma vida desse jeito? Será que não está na hora de a gente parar? Será que não está na hora de você enxergar que isso é maravilhoso, é lindo, que a gente vai sim construir, sim que você vai poder ter uma boa casa, sim que você vai poder fazer uma boa viagem internacional, sim que você vai poder ter, mas não de forma que você tenha que tirar algo. Se você ouviu de alguma maneira lá, em algum momento lá com o Endel, falar sobre a escassez, né, e a abundância, né? Ele fala muito sobre isso nos eventos. E olha que interessante, né? Quando você pensa que para você ter uma vida maravilhosa, você precisa tirar o tempo dos seus filhos de estar presente, tirar o tempo da sua esposa de um bate-papo, porque você não consegue ter uma coisa ou outra. Uhum. Ou você dedica a vida profissional ou à família, entende? Mas será que esse olhar ele é real? Por que não as duas coisas? Aí é o pensamento da abundância, sabe? Por que não, sim, 5 horas da tarde, em algum momento, você bloquear a sua agenda para ir buscar sua filha na escola, entende? O que é que eu faço? Muitas vezes eu bloqueio ali, aí vem, lógico, a gerenciamento de tempo nos ajuda nesse aspecto. Mas também, se eu não gerenciar minha energia, se eu não tiro, de fato, elementos, coisas que tiram a minha energia, eu tenho tempo ou energia para ir lá, inclusive planejar minha semana no domingo e conseguir bloquear minha agenda às 17 horas e buscar minha filha na escola. Entende? Então, será que a gente não está na hora de parar, refletir um pouco e de se colocar em ambientes, lugares que você tenha essa possibilidade? Lá no evento que eu fiz contigo no Quinto Café, eu me conectei com algumas pessoas ali, tá? E tem uma pessoa especial que vira e mexe, a gente troca mensagem, tal. E ele está sempre trazendo assim, né? Poxa, eu preciso conviver com pessoas que estejam com esse mesmo olhar, essa mesma vibração, esse mesmo ambiente, com esse mesmo nível de pensamento. E é aí o que eu vejo é que onde a gente consegue dar para as pessoas a possibilidade dela mudar a forma dela de pensar. Como é que você muda a sua forma de pensar? Se você começa a ter acesso a conhecimento. Hoje, você está dentro da imersão do investimento que você fez lá com o Endel. Então, imagine como você não vai mudar a forma de pensar daqui para frente, porque você está imerso nesse ambiente. Inclusive, tem algumas pesquisas que provam muito sobre isso, que o ambiente, de fato, ele muda aí o comportamento. Isso é muito claro para a ciência hoje. E lógico, o que a gente entendeu? Bom, se isso é propósito, isso vai fazer a gente evoluir, crescer, e a gente ficar muito feliz com isso, a gente vai poder ser remunerado por isso, por que não criar uma imersão nesse aspecto? E aí vem a imersão, que você perguntou, tá? Que massa. A gente criou a imersão Agir, tá? Que ela acontece numa ilha privativa, aqui na Baía de Todos os Santos. É uma experiência assim, maravilhosa, porque a pessoa, né, o líder, né, e ele está muito focado hoje em líderes. A gente vai poder botar o vídeo? Vai poder botar o vídeo. Vai poder botar o vídeo aqui na edição? Vai poder, tá autorizado. Tá? É uma imersão maravilhosa, assim, onde os integrantes, eles saem da Marina de Salvador, tá? E ali, naquele momento, é uma sexta-feira de manhã, já começa o processo, tá? Você já começa a vivenciar a experiência já quando você chega na Marina. Então, mais ou menos uns 50 minutos, no máximo 60 minutos, depende do mar, até essa ilha, tá? E lá, quando você chega, eu não posso contar todos os detalhes, mas o que é o bacana, né? A gente entendeu que a gente precisa sair da sala de aula. Os maiores treinamentos, muitos treinamentos, acontecem como?
Você vai passar de aula, o professor vai lá, bota os slides, né, assim, e começa a trabalhar os conceitos, você escuta, você anota, você faz mapa mental, só que muitas vezes aquilo ele não fica, sabe? Ele daqui a 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você já não está lembrando nada do que você vivenciou. E a experiência lá, não, ela é uma experiência imersiva. Então, você vai vivenciar o conteúdo ciência, com base em ciência, que você vivenciaria em uma sala de aula com um profissional de desenvolvimento, mas você vai vivenciar dentro de uma atmosfera que é completamente diferente. Então, vou dar um exemplo legal. Imagine você vivenciar, você entender o que é você trabalhar feedback dentro de uma piscina, onde você agora está presente. Entende? Você está dentro da piscina e você está aqui, eu e você vivenciando uma ferramenta, uma técnica de feedback. Você entender como é que você dá feedback ao seu líder, como é que o seu liderado, como é que você escuta também, como é que você se coloca na condição de escuta, não apenas dizer isso é diferente. Faz igual o Wendel que fala assim, ó, ai que delícia. É muito legal, Alex. E você vivenciar algumas experiências, por exemplo, de presença, de você, de fato, aprender a estar presente. Porque muitas vezes aquele comportamento automático que você tem, ele só acontece daquela maneira porque você não está pensando, você não está refletindo sobre o que você está fazendo. Simplesmente você está agindo, você está reagindo, você está seguindo um protocolo que você aprendeu e você continua repetindo. Perfeito. Enquanto esse comportamento ele é positivo, ele lhe coloca, ou seja, lhe aproxima dos seus objetivos, está tudo maravilhoso. O ponto é quando ele, ou seja, a forma como você age, ele não te conecta com os seus valores e não coloca você naquilo que você quer, ou seja, no caminho do alcance dos seus, daquele objetivo que você traçou, daquilo que você quer para a sua vida. Então, lá na ilha, a gente vai vivenciar inúmeros momentos e imersões. Você vai sentir. E aquilo que a gente sente não tem como, né? Por que a gente lembra do cheiro da alfazema? Porque você sentiu o cheiro, sabe? Muitas vezes, se eu perguntar histórias que você lembra da sua infância, todas elas foram experiências sensoriais. Você viu aquilo, você sentiu alguma coisa, seu coração bateu forte, você simplesmente... O que acontece dentro dos eventos de alto impacto? Você sente. E aquilo que você sente é muito difícil de você esquecer. Então, o conhecimento de todos esses pontos que eu trouxe, do método Agir, você vivencia lá. E é impossível você sair de lá uma pessoa da mesma forma que você entrou. Você entra de um jeito e você sai de outro. Aí você sai com um caminho, ou seja, no mínimo, uma direção para que você consiga ter, de fato, uma alta performance, só que de forma muito mais sustentável. Qual que é um detalhe interessante? Que dentro dessa imersão, lá você vai aprender as ferramentas, mas também lá você vai sair com ferramentas para você implantar dentro da sua empresa. Para não dizer, poxa, como é que eu utilizo isso aqui? Porque eu não tenho uma piscina dentro da minha empresa, né? Ou seja, mas como é que eu utilizo esse conhecimento dentro da minha empresa? Então, as ferramentas elas vão ser ensinadas naquele momento lá, mas também quando você chegar no seu negócio, na sua empresa, na sua vida pessoal, profissional, você vai saber exatamente o que você vai ter que fazer, ou seja, um caminho, é um passo a passo. Ainda tem vaga? Então, vamos lá. Nossa próxima turma vai acontecer em setembro, tá? Porque aí a gente busca aí exatamente o momento ideal. Para quê? Porque tem chuva e a gente precisa se preocupar com isso. Então, já está marcado para setembro. Ainda não abrindo as inscrições, mas já essas inscrições vão ser abertas. Mas você já pode rodar o vídeo para a galera ter uma ideia. E se, de fato, a pessoa entender que faz sentido, pode botar lá, né? Como escreve lá, quero, né, tem interesse, lá no podcast. E a gente vai poder conversar e já a pessoa já se pré-escrever, tá? Nessa imersão. Perfeito. Então, você que tem interesse em participar dessa grande imersão de empresários, para empresário, né? Para empresários, líderes também de empresas que você quer aprender um pouco mais sobre essa metodologia, o método Agir. Se faz sentido para você, comenta, eu quero aí no YouTube, entre em contato com o Instagram do Rafa, a gente já está finalizando o podcast. Legal. Qual é o Instagram? @Rafael Caldas Lopes. Um único, não existe outro. Para finalizar, Rafa, você quer deixar uma mensagem? Sim. Durante muito tempo, eu acho que todos nós, né, em algum momento na vida, a gente parou para fazer aquela reflexão do tipo, poxa, por que eu não estou feliz? Por que eu não estou legal? Por que minha vida não está acontecendo
da forma como deveria, por que eu tenho tantos desafios, por quê? Porque a gente fica sempre nesse porquê. E a mensagem é, se de alguma maneira você sente que a sua vida ela não está seguindo ou caminhando da maneira como você sempre sonhou, principalmente quando você era muito novinho, quando você era muito jovem, não deixe de procurar ajuda. Hoje a psicologia ela é uma ciência linda, uma ciência maravilhosa e não tem nada a ver com vou lá bater um papo, vou lá contar a minha vida, tem nada a ver, tem ciência, tem protocolo. Da mesma maneira que quando você entra dentro de um hospital e o médico para te atender, ele tem que seguir um protocolo, por quê? Porque é baseado em ciência. Na psicologia da mesma forma. Existe hoje a psicologia baseada em evidência que traz que olhar, ou seja, aquilo que vai acontecer, a intervenção que vai ser feita, como o profissional vai conduzir aquele processo terapêutico, aquela intervenção, ela com base em estudos que já foram feitos com milhares de pessoas no mundo inteiro e faz com que, de fato, aumente gradativamente as chances de você sair desse ponto, mas que, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter alta performance na sua vida, o primeiro passo, cuide de você. Cuide de si. É a história do que, se o avião despressurizar, você bota primeiro a máscara em você, para depois você conseguir fazer isso com a família, com os filhos, com sua esposa, seu cônjuge e mais. Não tem que salvar o mundo. Isso foi feito. Salve primeiro você. Perfeito. Turma, estamos finalizando mais um podcast que estou passando aqui para agradecer a vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar para os amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto.